eu sou Mariana Rosa Borges, eu sou médica endocrinologista, eu trabalho na Unifesp já há bastante tempo e desde 2019 eu trabalho com a população trans dentro do núcleo Trans Unifesp. Então a gente vai começar a falar sobre esse tema que é a hormonização na população trans. Essa é uma aula inicial, portanto, o começo, né, dessa explicação sobre essa hormonização, né? Então vai ser uma aula mais geral para a gente continuar nas aulas posteriores com esse tema de forma mais detalhada. Eu quero, antes de entrar propriamente no tema da hormonização, tentar explicar para vocês alguns conceitos, alguns termos que a gente usa com muita frequência quando a gente trata da saúde da população trans, né? Então, o gênero, essa palavra que para nós, usada nesse contexto, vai classificar uma pessoa como homem, como mulher, a gente tenta entendê-lo como uma identidade psíquica, né? É uma ideia, entre aspas, né, de um sexo psicológico, ambiental, é uma coisa separada do nosso sexo biológico, né? O gênero, então, ao qual a gente se identifica, é um sentimento interno, né, de todas as pessoas, de quem é trans, de quem não é trans, né? Então, portanto, esse sentimento interno, ele vai acontecer para todas as pessoas nesse sentido da orientação, né? Então, uma pessoa cis ou uma pessoa trans vai ter essa identidade. A pessoa cis, esse é um termo também para a gente explicar, né? Talvez já seja claro para muitos de vocês, mas eu acho que vale sempre a gente começar por essas definições. Uma pessoa cisgênero é a pessoa na qual a identidade de gênero que ela tem coincide com o sexo biológico dela, ou com a designação que foi dada a ela ao nascimento, né? Então, cis vem do mesmo lado, né? Então, essa cisgeneridade que a gente tem posta na nossa sociedade, na nossa cultura, tem essas determinações históricas e culturais e, portanto, não deveria ser considerada como um fato, uma fatalidade natural, né? Como uma regra para tudo, né? Existem as pessoas que são cisgênero e existem as pessoas que são transgênero, né? Então, trans, a palavra, esse comecinho da palavra, né, que quer dizer do outro lado, a pessoa transgênero vai ser aquela pessoa cuja identidade de gênero não vai coincidir com o seu sexo biológico, ou com a designação que foi dada a ela quando ela nasceu, né? Esse termo transgênero, então, ele vai abrigar, né? Ele é um termo guarda-chuva, que a gente diz, ele vai abarcar e vai englobar várias identidades, né? Então, a identidade de homens trans, de mulheres trans, de uma pessoa não binária, de uma travesti, qualquer pessoa transfeminina ou transmasculina. Então, ele engloba todas essas identidades trans, né? A identidade de gênero é como cada pessoa vai se identificar com relação ao gênero, né? Masculino, de homem, de mulher, masculino, feminino. Essa identidade, ela é autorreferida. Sou eu que vou me referir ao gênero que eu pertenço, né? Ela não é imposta. Então, quando acontece, o que é essa incongruência de gênero que existe quando o gênero que te atribuíram quando você nasceu, de acordo com a sua genitália, e a sua identidade, quando essas duas coisas elas não estão de acordo, existe esse termo que é a incongruência de gênero, né? Ela reflete, né, uma interação complexa, né, entre fatores psicológicos, culturais, ambientais, biológicos, enfim, é uma rede de interações que a gente engloba, né, para essa incongruência. A disforia de gênero acontece quando essa incongruência de gênero causa para a pessoa um desconforto ou um
um sofrimento. Então, se existe sofrimento, a gente fala disforia de gênero. Não é toda pessoa que tem uma incongruência de gênero, uma pessoa transgênero, não necessariamente ela tem uma disforia de gênero. Se não houver sofrimento, não há disforia, né? Com relação ao tamanho da população que se autorrefere transgênero, nós temos algumas... Esse dado aqui que eu estou mostrando são dados que se baseiam em estatísticas europeias, né, que são lugares, tem países da Europa que são pequenos, a saúde é concentrada quase que num lugar só, né, que acolhe as pessoas trans, países em que todas as pessoas têm mais ou menos o mesmo acesso à saúde, então é mais fácil, mais factível essas prevalências, né? Então, de acordo com essas estatísticas tiradas de dados europeus, né, a população de mulheres trans é em torno de 0,5 a 1,3% e de homens trans de 0,4 a 1,2%. É importante falar que no Brasil nós não temos dados oficiais que digam o tamanho da população trans dentro do nosso país, né? O IBGE, o último censo demográfico, que foi em 2022, não contempla a população trans. Portanto, não temos esses dados oficialmente, apesar de que estudos em universidades ou em ONGs ou em outros levantamentos paralelos estão sendo feitos e já foram feitos, né? Tem um estudo da Unesp que fez um levantamento demográfico em 2021, que é bastante citado, que contabilizou a população adulta trans no Brasil de 1,9%. Esse estudo é bastante citado. Importante também, ainda nessa parte introdutória, dizer, lembrando também um pouco como o Tiago apresentou, né, começou falando da aula, dizer que até 2019, essa incongruência de gênero era classificada como uma doença. Ela estava dentro da Classificação Internacional de Doenças, que é uma classificação médica organizada pela OMS, dentro do capítulo da doença mental, né? Então, foi só a partir do CID-11, que passou a ter vigência em 2022, que a incongruência de gênero passou a ser classificada como uma condição relacionada à saúde sexual. Portanto, isso nos faz refletir um pouco de que toda essa patologização, todo esse preconceito que vem atrás disso e toda essa dificuldade de acesso que ainda hoje a população tem, né, no acesso à saúde, enfim, no acesso em outros locais também, se deve muito a essa afirmação, né, muitas vezes no campo da área da saúde mesmo, né, dessa classificação dentro de um termo patologizante, né? Então, a partir de agora, a gente tem um longo caminho para tentar desfazer o que foi construído durante esse tempo todo. Então, a partir do momento que uma pessoa trans ela vai querer passar por um processo de transição de gênero, esse processo de transição ele pode acontecer de várias formas. Ele pode acontecer a partir do ponto de vista hormonal, né, que é como a gente faz a hormonização na população. Ele pode acontecer do ponto de vista anatômico, com as cirurgias que a gente tem disponíveis para mudanças corporais, do ponto de vista legal e do ponto de vista psicossocial também, né, como a pessoa vai se comportar, como ela vai se vestir, como ela vai se apresentar e se inserir dentro da sociedade, né? Portanto, para que para que esse processo aconteça dessa forma plural, é importante, e a gente trabalha assim, né, e de forma dentro de uma equipe multidisciplinar que acolha e que acompanhe a população nesse processo de transição. Então, é importante lembrar
que não vai ser um médico lá sozinho, um endocrinologista responsável pela hormonização. Não, essa equipe ela é múltipla, multiprofissional, né? E ela geralmente conta com o pessoal da saúde mental, que faz assistência psicossocial, assistência da saúde mental, nutricional, os cirurgiões capacitados para fazer as cirurgias, médicos que possam fazer um atendimento ginecológico, urológico, cuidados com a voz do ponto de vista cirúrgico ou fonoterápico também. Então, portanto, esse processo de transição, ele vai acontecer, se ele acontecer do ponto de vista de mudanças corporais, ele pode acontecer a partir do uso de hormônios sexuais. Como a gente vai fazer essas mudanças hormonais é com o uso desses hormônios sexuais. Ela pode acontecer também a partir de medidas não hormonais, que foi o que eu já falei. Então, as cirurgias, procedimentos estéticos também entram aí, a fonoterapia, vestimentos, enfim. A hormonização, então, quando ela... É importante falar também que nem todo indivíduo trans vai ser hormonizado, né? Ele vai ser hormonizado se ele desejar essa mudança através da hormonização, né, se ele tiver condições para isso, né? E o uso desses hormônios, ele tem um objetivo de promover a masculinização, se assim for desejada, ou a feminilização, né? Em pessoas que apresentam qualquer grau de variabilidade de gênero e querem essas mudanças corporais, né? Para que ela aconteça, para que esse processo de hormonização seja feito com um acompanhamento médico, ele deve ser feito após um informe de consentimento por parte da pessoa que vai ser hormonizada. Então, através desse termo de consentimento, que vai ser assinado pela pessoa que vai ser hormonizada, a gente vai informar sobre todas as possibilidades de mudanças corporais, sobre todas as consequências, todas as limitações, os riscos associados ao uso desses hormônios sexuais também, tá? E a partir daí, a gente pode começar um processo de hormonização. Para que esse termo de consentimento seja assinado, a gente tem que lembrar que o indivíduo precisa ser capaz de compreender todo esse processo e consenti-lo, né? E lembrar também que algumas condições podem impedir essa compreensão e, podendo, elas devem ser cuidadas previamente para que depois essa pessoa possa consentir. Então, lembrando que são poucas situações, algumas condições que podem impedir esse consentimento, né? Elas são raras, elas existem, né? Então, um quadro de um déficit cognitivo muito importante, de uma psicose não compensada, que não seja possível uma melhora da condição psíquica, pode não permitir esse consentimento e, portanto, uma hormonização, mas que muitas das condições elas podem ser provisórias, né? E se tratadas previamente, elas podem possibilitar que essa pessoa possa, a partir daí, consentir e seguir no acompanhamento para esse processo de hormonização, tá? Importante ele citar também que a hormonização, ela tem uma implicação muito grande na saúde mental da população trans. A literatura, ela já é bastante clara, bastante evidente e robusta nesse sentido, e mostra que o processo de hormonização, ele diminui sofrimento, reduz incidência de depressão e ansiedade. O acesso à hormonização, ele está associado a uma redução importante do risco de tentativa de suicídios, né? Portanto, a gente tem que lembrar que sintomas como ansiedade, como depressão, como o abuso de substâncias, ele não deve ser um impedimento para que seja feito esse processo de transição, né? A hormonização, ela vai promover melhora de saúde mental e melhora de qualidade de vida. Então, ela muitas vezes vai melhorar essa ansiedade, vai melhorar essa depressão e assim à frente. Portanto,
quais são os nossos objetivos nesse processo de hormonização, né? Nós fazemos, a nossa intenção é reduzir os hormônios sexuais aqui endógenos, né? O que é isso? Eu reduzir os hormônios sexuais que são produzidos dentro do organismo da pessoa. Então, nós temos glândulas hormonais que produzem hormônios sexuais, né? Então, a gente tem os ovários, a gente tem o testículo, então são onde são produzidos esses hormônios. A nossa intenção nesse processo de hormonização é reduzir essa produção interna da pessoa que está querendo fazer essa transição de gênero. Com essa redução da produção interna desses hormônios, que são produzidos no corpo da pessoa por essas glândulas sexuais, a gente vai conseguir reduzir as características sexuais secundárias do sexo que foi designado para dessa pessoa ao nascimento. Então, como exemplo, se eu reduzir o nível de testosterona no corpo de uma mulher trans, eu vou diminuir aquelas características marcadas de pilificação, de contorno corporal, de musculatura. Eu vou tentar mudar essas características, né? E o que eu vou fazer? Eu vou prescrever, eu vou dar para a pessoa que está nesse processo de transição de gênero, eu vou fornecer os hormônios sexuais característicos da nova identidade de gênero dessa pessoa. Então, para um homem trans, eu vou fornecer, eu vou prescrever, por exemplo, o hormônio sexual masculino, que é a testosterona. E para uma mulher trans, eu vou prescrever esse hormônio que é responsável pelos caracteres secundários da identidade de gênero feminino, por exemplo, do desenvolvimento de mamas, enfim, né? Então, eu vou manter, o meu objetivo é manter esses níveis hormonais sexuais dentro de um intervalo de normalidade. O que é esses níveis hormonais sexuais? É que quando eu prescrevo para alguém um hormônio, eu posso depois dosar no sangue a quantidade de hormônio que eu tenho. E o que eu quero com isso? Eu quero tentar fazer com que esses níveis hormonais, eles fiquem dentro de um padrão fisiológico normal que ocorre no gênero a qual aquela pessoa se identifique. Então, um homem trans, por exemplo, eu vou tentar manter o nível de hormônio que ele tem de testosterona, que a gente prescreveu para ele, que ele usou de forma intramuscular, dentro de um intervalo que acontece na população de homens cis. Tá? Se vocês ficarem com dúvida, depois vocês me perguntam no final essa parte. Então, é isso. O que são esses hormônios sexuais? Eu acabei já falando, né? Então, a testosterona, que ela é produzida no testículo e que eu vou prescrever para os homens trans. Para as mulheres trans, eu vou prescrever o estradiol, que é o hormônio que é produzido nos ovários, que tem maior potencial, ele é o mais biologicamente ativo para fazer essas transformações corporais, tá? Importante lembrar que doses muito altas não vão promover mudanças corporais mais satisfatórias, não vão acelerar esse processo, não vão fazer com que essas mudanças sejam mais satisfatórias, né? Portanto, eu vou precisar ficar dentro daquele intervalo da normalidade. A hora que são usadas doses muito altas, eu aumento o risco de reações adversas e, por isso, é importante que essa hormonização ela seja feita sob a supervisão médica, né? Existe também já bastante literatura a respeito, então, sob a supervisão médica, a hormonização ela é segura e ela é eficaz, né? Os trabalhos são de curto e de médio prazo, mas a gente sabe já que sob supervisão médica é possível ser feita de forma bastante segura, né?
Outro ponto importante de ser feita sob supervisão médica é que nós temos vários tipos de hormônios que são disponíveis por aí no mercado, que podem ser usados para esse fim. Como nós sabemos que a população trans ela vai ser hormonizada, muito provavelmente, ou a maioria dos casos, por um tempo longo, então essa hormonização vai acontecer no longo prazo, é importante que seja escolhido um hormônio, o hormônio que seja mais seguro, né, o tipo de hormônio mais seguro, a via de acesso daquele hormônio que seja mais segura e ofereça menor risco, menores efeitos colaterais indesejados para aquele indivíduo. Então, eu vou submeter ele ou ela, enfim, ao menor risco possível, né? Por quê? A gente sabe que existe uma prática comum da população trans é a auto-hormonização, né? E o que é auto-hormonização? É o uso de hormônios para essas mudanças corporais que a gente está falando aqui, mas sem orientação médica. Então, isso pode gerar, né, riscos, efeitos indesejados, né, riscos à saúde, como, por exemplo, trombose de veias profundas, tromboembolismo pulmonar, aumento de pressão arterial, alterações hepáticas e eritrocitose, que é o aumento dos glóbulos vermelhos no sangue, podendo aumentar o risco de processos tromboembólicos também, né? Então, por que acontece com frequência essa auto-hormonização, né? Então, a gente volta também um pouco naquele ponto que o Thiago começou a falar, e que depois a gente conversou um pouco no sentido da despatologização da transgeneridade. Existe uma dificuldade de acesso aos serviços de saúde especializados pela população trans, né? Tanto pelo número limitado desses serviços, pelo despreparo dos profissionais para prescrever hormônios e acompanhar essa população nesse processo, né? Portanto, eu acho que um programa como esse que está acontecendo tem uma importância muito grande nesse sentido de difundir conhecimento e da gente tentar diminuir aos poucos, né, esse despreparo profissional, diminuir um pouco essa dificuldade que a população trans vem enfrentando até hoje aos serviços de saúde, né? Algumas vezes também o motivo dessa auto-hormonização pode ser pensada como um desejo da população por mudanças rápidas, né? Ou ainda por medo de sofrer preconceito em serviços de saúde, que, de novo, a gente sabe que existe dentro mesmo de serviços de saúde violências contra a população trans. Então, uma pessoa que já entrou num serviço de saúde, sofreu algum grau de violência, algum grau de transfobia, algum grau de preconceito, ela pode ter um medo de procurar novamente um serviço de saúde por conta dessa situação vivida anteriormente, né? Então, eu vou terminar por aqui, depois a gente pode conversar, mas queria terminar dizendo que a hormonização, ela é, sob supervisão médica, ela é bastante segura. A gente sabe que existem riscos, existem condições que precisam ser avaliadas para que essa hormonização seja feita, principalmente sabendo que esse é um longo prazo de hormonização, né? Isso pode ser feito através do acompanhamento, da monitorização, né, durante esse processo, que é feita através de consultas clínicas, de conversas, né, de atendimentos, com dosagens hormonais, com dosagens laboratoriais que nos mostrem os níveis hormonais, né, os níveis se estão adequados, se não estão adequados, né, e que podem nos orientar para avaliar se alguma mudança deve ser feita ou não, e sempre ficar atento a novas situações que podem surgir com o passar dos anos, né, que talvez contraindiquem ou exijam cuidados mais específicos para que a gente possa continuar fazendo a hormonização, né, como um exemplo, por exemplo, uma pessoa que sofreu algum
uma trombose, se ela vai precisar ter um cuidado, uma avaliação hematológica, vai precisar muitas vezes passar por um processo de anticoagulação, entendeu? Para que a gente possa continuar a pensar nesse processo, avaliar e ver se tem como a gente pode continuar esse processo de imunização. Então, essa foi uma parte inicial desse assunto. Mais para frente, numa próxima aula, a gente vai conversar mais sobre as mudanças que ocorrem com o uso desses hormônios no corpo, né? Quais são essas mudanças físicas, a partir de que momento elas começam a acontecer e por quanto tempo elas vão acontecer, né? Nessa modificação corporal e assim por diante. Tá bom? Muito obrigada pela atenção e eu estou à disposição se houver alguma dúvida. Obrigado, professora Mariana, pela exposição. Acho que a gente tem, né, conteúdos aqui para a gente poder tentar fazer uma conversa, entendendo que essa é um diálogo inicial, né, para a gente poder ir se aprofundando, tá bom? Se você quiser parar de compartilhar a sua tela, aí a gente pode se ver, e aí você consegue ver as pessoas que estão aqui. Tem uma barrinha embaixo aqui que eu consigo ver que está escrito parar compartilhamento. Eu não sei se você a enxerga. Um pouquinho mais para baixo na sua tela. Mais para baixo um pouquinho. Acho que você... Aí. E... Pronto. Eu estava aqui monitorando o chat e estava acolhendo as pessoas que foram chegando depois, né, que a gente tinha começado a aula. Então, novamente, né, acolher as pessoas que foram chegando, agradecer a vocês pelo interesse na atividade aqui do Núcleo de Saúde Digital e perguntar para vocês se vocês têm alguma questão que gostariam de colocar para a professora Mariana. Não precisa ser uma pergunta, né? Pode ser uma reflexão, pode ser uma experiência. É uma experiência que a gente teve com conhecidos e conhecidas, né? Que foram aos serviços de saúde, que tiveram dificuldades, ou até mesmo de perguntar, né, para a professora Mariana como é que está essa distribuição nos serviços de saúde dos seus territórios, dos municípios, como que a gente pode encontrar, quem são as pessoas, né? Porque a gente tem entendido aqui no Núcleo de Saúde Digital que as equipes, os serviços têm tido muita dificuldade, né? Assim, de poder ofertar um cuidado que seja humanizado, técnico, baseado nas melhores evidências para a população trans, né? Que tem um interesse na terapia de hormonização. Então, acho que é um espaço para a gente poder fazer um diálogo. Então, queria perguntar para vocês se vocês têm alguma pergunta. Se tiverem, não quiserem abrir a câmera, abrir o microfone, podem colocar aqui no chat que a gente lê, que a gente compartilha, né, as dúvidas de vocês. Obrigado, Nathalie. Alguém tem mais alguma questão, pessoal? Alguma dúvida? Além da Nathalie, né, que você colocou aqui no chat. A gente também tem entendido, né, que as pessoas têm dificuldade, às vezes, até de conseguir expor as dúvidas, expor as colocações, com receio, né, de ser inadequado em alguma fala, em algum posicionamento, ou achar que a dúvida é muito introdutória, né? Então, acho que eu estou dizendo isso, fazendo esse preâmbulo, para vocês se sentirem muito confortáveis para poder trazer as dúvidas que tiverem, mesmo que elas sejam dúvidas muito
que a gente acha que não seja uma dúvida digna, né, de ser compartilhada, né? Aquela sensação que a gente tem de ser uma pergunta boba, né, uma pergunta muito superficial. Então, fiquem muito tranquilos, né, quanto a isso, professora Mariana, e eu, que estamos aqui acompanhando, né, as webconferências, temos entendido que esse é um espaço para a gente poder discutir as dúvidas de formação inicial que a gente tem nos tópicos, né? Como a gente é profissional da saúde e a gente está acompanhando a formação de outros profissionais, a gente também tem entendido que os cursos da graduação, os cursos técnicos de saúde também têm dificuldade de entregar esse tipo de conteúdo. Então, a gente também tem entendido que trabalhadoras e trabalhadores que estão, nesse momento, cuidando das pessoas, têm uma lacuna de conhecimento. Por isso, da importância das webconferências como uma possibilidade, né, de atualização ou mesmo de preencher uma lacuna que a formação que a gente passou não ofereceu, né, que foi o que aconteceu comigo, muito provavelmente com a professora Mariana durante a graduação. A gente não teve, né, uma oportunidade de ouvir um especialista falando sobre as especificidades, né, de cuidado, que são direitos de saúde da população LGBTQIAPN+. Então, só para dizer para vocês que, né, é um cenário que a gente olha com muito cuidado, com muito acolhimento, né, para poder entender que esse é um espaço de formação. Então, para vocês, mais uma vez, se sentirem confortáveis, caso queiram trazer alguma dúvida. A Nathalie fez uma pergunta aqui. Então, Nathalie, é do Estado. Dentro de São Paulo, a gente tem essa distribuição pelo Centro de Referência e Treinamento, pelo ACIT, o Ambulatório para a Saúde Integral de Travestis e Transsexuais. Os nossos usuários e as nossas usuárias, eles têm esses hormônios disponíveis por essa verba estadual. Eu não tenho certeza se é estadual ou se é municipal, centro de referência, mas eu acho que mas eles têm, o estado de São Paulo tem, todo o estado, né, ele tem essa possibilidade desses hormônios, tanto que dentro do nosso ambulatório, que acontece aqui na cidade de São Paulo, a gente acaba acolhendo muitas pessoas que são de fora da cidade. Elas vêm para cá, às vezes elas viajam, elas pegam a ambulância 5 horas da manhã, chegam no ambulatório, para depois ter que voltar para as cidades delas, porque não é todo lugar que tem essa disponibilização. Mas o estado de São Paulo tem, né, a gente tem dentro da cidade, tem as unidades básicas de saúde que fazem parte da rede Sampa Trans, isso na cidade. Então, fora da cidade também a situação às vezes é bem mais difícil, por isso que muitas pessoas acabam chegando no nosso ambulatório para receberem esse cuidado e essa hormonização. Né? O estado, e fora de São Paulo, a situação é muito diferente, né? A gente está agora conversando com Cáceres, né, Tiago, e lá eles não recebem os hormônios. Né? Quem tiver que ser hormonizado lá vai ter que arcar com o custo da hormonização. Então já é bem mais difícil, a pessoa precisa chegar no serviço de saúde, ela precisa continuar esse acompanhamento, mas ela precisa arcar com os hormônios, ela precisa arcar com o exame laboratorial, porque também não tem de forma pública, né? Então a realidade de São Paulo é uma, né? O Brasil é gigante, né? Mas a realidade nossa aqui, que a gente já acha que é difícil, porque tem bastante fila para chegar nos serviços especializados, tem uma demora grande, mas em outros lugares a dificuldade é maior ainda, né, Nathalie? Isso mesmo.
Só porque a gente está gravando e aí a gente perde a interação no chat, tá bom? Então eu vou só ler aqui, Nathalie, vou tomar esse lugar de poder te lê-la aqui para a gente poder registrar, tá bom? Eu acho que você é do Mato Grosso, né? A Nathalie compartilhou, né? Perguntou, fez uma dúvida, trouxe uma dúvida sobre de onde vem a verba, né, das distribuições dos hormônios, que é, né, base da terapia. E aí ela compartilhou, né, depois que a professora Mariana foi contextualizando a realidade do estado de São Paulo, do município de São Paulo, que lá em Mato Grosso tem uma questão, né, de por onde que a verba destinada à aquisição, né, dos hormônios, da onde que ela, qual é a origem dessa verba. Muito provavelmente seria uma verba também que sai de um conjunto de políticas, né, dos centros de testagem que a gente tem espalhados pelo Brasil, né? Então, a gente tem, a Nathalie foi trazendo, né, que talvez as diferentes gestões locais fazem diferentes usos, né, diferentes interpretações, né, do financiamento que recebem e como isso vai sendo aplicado, né, no dia a dia do trabalho. E aí, sem dúvida, fazendo coro aqui a você, Nathalie, é um desafio que muitos territórios enfrentam, né? Porque acho que a professora Mariana foi trazendo algumas coisas, né? Que é interessante de a gente notar. Uma delas que a gente foi refletindo, inclusive com uma equipe de Cáceres, que é um dos municípios que estão conosco aqui no Núcleo de Saúde Digital, por onde sairia, né? Assim, se está dentro, né, de um conjunto de serviços, como centro de testagem, que é serviços voltados, né, a um ambulatório secundário, né, que está muito vinculado a um estigma, né, do HIV e das infecções sexualmente transmissíveis. Então a gente foi fazendo uma reflexão sobre isso, assim, né, qual é o serviço que poderia. E aí eu lembro da gente fazer uma reflexão de que seria importante esses serviços estarem dentro desse processo, né, de serviço de harmonização, até mesmo porque esses serviços estão mais preparados para receber e para acolher a população trans, que muito provavelmente nas estratégias de saúde da família, nas unidades básicas de saúde, sofrem de uma discriminação, de preconceito por ter equipes menos preparadas, né, para lidar com a população trans, né, para lidar com o nome social e com todos os outros direitos que as pessoas trans têm e que ainda não são respeitados. Então, né, só para também poder dizer, né, ter acesso ao material, né, ao hormônio, à tecnologia dura, é uma parte desse processo, sem dúvida complexa. Mas uma outra parte que a gente tem e deve problematizar é como é que as equipes recepcionam as pessoas que chegam com uma demanda de hormonização, por exemplo, né? Então, assim, isso é a porta de entrada ou é a porta de barreira que a pessoa, né, a pessoa trans vai deixar de contar com aquele serviço como um serviço que escuta suas demandas, né? Até mesmo, imagina você chegar no serviço de saúde e não ser chamada pelo seu nome, né? Não ter o seu pronome respeitado. Então, acho que também, né, um outro desafio que a gente vai encontrando, que talvez é esse desafio das relações interpessoais no campo da saúde, né? Do acolhimento, da humanização de todas as pessoas, sem discriminação e sem preconceito, é um desafio que a gente ainda enfrenta, não só na atenção primária, né? Em todos os serviços. A gente também tem muitos relatos de pessoas que, em situação de internação hospitalar, têm muitos dos seus direitos infringidos e desrespeitados, né? Estou aqui dizendo da atenção primária porque a gente estava fazendo uma conversa alguns meses atrás e a gente estava, né, planejando e articulando e dividindo essas dificuldades, né? Então, é importante, né, a gente lidar com tudo isso, saber dos nossos desafios, diagnosticar nossos territórios para a gente poder começar a oferecer os serviços, né, de uma forma que seja integrada, organizada, planejada, né? E aí também convidar vocês, né, a verificarem nos territórios de vocês se tem serviços que são especializados e que oferecem, né, a hormonização,
ou outros serviços destinados especificamente à população LGBTQIAPN+. Eu estou entendendo, professora Mariana, que a gente não tem mais dúvidas. Posso só completar uma? Sem dúvida, é isso que eu ia te convidar. É governo estadual mesmo, é via a Secretaria do Estado de Saúde daqui, né? Então, esse já é um acordo antigo do CRT, e é por aí que vem o dinheiro e que vem toda essa possibilidade de oferecer hormônio, de várias articulações. A gente entende, né, assim, que é uma articulação complexa, tensa, né? Mas eu estou aqui pensando que parte de todo esse processo tem a ver também com participação social, com controle social, né? Então, a gente fortalecer o ativismo e o movimento das pessoas trans, né, dos territórios, é um lugar onde tem uma produção de discurso, de fala, né, de movimentação, de requerer direitos, que faz coro conosco, né, com profissionais de saúde que entendem que a gente está falhando quando não está atendendo o direito de saúde de todas as populações que a gente deve atender. Então, acho que também é isso, né, olhar para os nossos territórios, identificar grupos, né, que fazem o ativismo na luta, né, dos direitos à saúde da população trans, trazer esses movimentos para perto, para junto da saúde, para a gente conseguindo requerer em diferentes espaços, seja nos municípios, seja na gestão estadual, o direito, né, o acesso ao serviço. Professora Mariana, passar mais uma vez para você, para as considerações finais, para fazer as despedidas, e aí a gente vai encerrando, tá bom? Agora eu acho que é só agradecer, Thiago, pela participação, acho que foi muito importante, somou bastante também, foi ótimo. A gente vai continuar com esse assunto, que é um pouco complexo, daqui para, né, eu quis falar de um jeito que ficasse mais inicial e menos complexo, porque eu sei que quando a gente começa a falar de termos muito médicos, muito biológicos, fica mais complicado, mas era só isso, agradecer a presença, né? Espero que tenha sido proveitoso, né? Apesar das poucas dúvidas, mas a gente vai seguir, né, Thiago, com as nossas aulas e com as nossas tentativas aqui. A gente que agradece também, professora Mariana, pela disponibilidade, tá bom? Por ter, né, tido o cuidado de entender o contexto, né, que a gente recebe aqui nas webconferências, que a gente tem recebido, né? Então, trazer um conteúdo que seja sensível para poder acolher as pessoas nos seus diferentes níveis de letramento, de conhecimento, né, de aprofundamento no tema. Eu acho que também, né, as pessoas que estiveram aqui com a gente, que vai nos assistir, vão entender o quanto é desafiador, né, preparar um material sem saber exatamente quem é o público que a gente busca, né, mas a gente tem entendido que as webconferências, elas são abertas para as pessoas usuárias e para as pessoas profissionais. E num ponto ou no outro, né, é super importante a gente conhecer o que você trouxe para a gente poder pensar do ponto de vista da pessoa usuária para favorecer o controle social e ajudar as pessoas a requererem os direitos, e dos profissionais, acho que a gente já falou um pouco dessa importância, né? A gente está num processo de formação, esse processo de formação nem sempre dá conta das transformações que a sociedade contemporânea tem colocado, e aí essa é uma oportunidade de a gente aprender mais uma vez, tá bom? Agradecer, a gente vai continuar assim com as webconferências em diferentes locais. As webconferências daqui têm sido gravadas e elas são disponibilizadas no canal do YouTube do Núcleo de Saúde Digital, que eu coloquei aqui nos comentários para vocês poderem acessar depois. A gente também tem veiculado com antecedência o planejamento das nossas webconferências na página do Instagram do Núcleo de Saúde Digital, que também está aqui para vocês poderem seguir, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente vai encerrar a webconferência de hoje. Mais uma vez agradecer a presença de vocês que estão aqui com a gente, tá bom? Pedir para vocês ficarem atentos e atentas às próximas para poder continuar acompanhando com a gente esse diálogo, né? As conversas que a gente tem feito aqui, tá certinho? Pessoal, obrigado pela presença, tá bom? A gente vai encerrar a webconferência de hoje. Obrigada, até mais.
Tchau. Até, tchau.